This meeting is being recorded. Olá, você! Estamos aqui para iniciar mais um episódio do programa De Coração para Coração. Eu, Josi Oliveira, e hoje estou com a querida Tatiane Puga Lima, que eu não sei se você já assistiu o episódio com o esposo dela, o André Lima, né? A gente fez há um tempo atrás. E hoje nós estamos com um tema bem interessante, como sempre, né? Nós trazemos temas relevantes aqui. Como conciliar a vida familiar e profissional com sucesso? Então, senta aqui conosco, entra, mergulha nessa conversa, pega a tua água, o teu café, e a gente vai deixar bastante dicas aqui para você. E como eu sempre faço, eu quero iniciar com um versículo que está em Gênesis 17, 7, que diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Esse tema é incrível e esse texto que eu escolhi é para dizer a você, ó, que essas duas áreas, que são uma das áreas mais importantes das nossas vidas, é necessário fazer uma aliança com esse Deus. E ele diz que ele tem essa aliança comigo e com você. E aí, com os nossos descendentes também. Por isso que é importante para ele, é importante para nós. Então, vamos aqui mergulhar nessa conversa. Tatiane, seja bem-vinda. Muito agradecida a você por estar aqui nessa tarde. Dá um oi para o pessoal, antes da gente entrar aqui no tema. Oi, gente, gratidão a todos vocês que estão assistindo, gratidão, doutora Josi, todo esse tempo que eu te sigo, né, que já sou sua fã, que nos alimenta todos os dias espiritualmente, emocionalmente. Então é um prazer estar aqui abrindo um pouquinho da minha vida, poder compartilhar um pouquinho da minha jornada. E estou aqui à disposição também para depois o que vocês precisarem nos bastidores, nas perguntas, eu estou aqui para responder também. Maravilha! Gente, e a Tatiane, para você que está chegando aqui agora, você que não conhece, depois eu vou colocar as informações dela também na descrição desse vídeo, você pode segui-la, porque você vai aprender também muito. Ela é uma empresária, mas antes de ser empresária, ela é esposa, ela é mãe, ela é cristã, ela é uma serva de Deus, e ela tem vivido experiências incríveis com o Senhor, de milagres, de transformação, não é verdade, Tatiane? E ela também é a gestora por trás da empresa GPS, uma empresa, um grupo de empresas que ela e o seu marido estão, né, já há muitos anos, né, que vocês estão juntos, trabalhando juntos, e você é esse braço forte aí, onde sai todas as lives, podcasts, os artigos, todo o conteúdo aí, a Tatiane está gerenciando isso também. E o nome da empresa que ela também criou, uma empresa de marketing digital, é a Believe You, então acredite em você. E esse nome é bem legal também, eu tenho ele, criei um programa também com Believe, Plan and Action, e esse nome é bem gostoso, né? Quando a gente escuta assim, uau, acredite mesmo, acredite em você, né? Essa é a proposta da empresa dela, não é isso? Sim, porque muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos, né? A gente vive em momentos que a gente está desacreditado. Se você está nesse momento, eu não sei se é de momento de saúde, se é momento de crise financeira, divórcio, luto, não sei qual é o seu momento que você está se desacreditando. Então, fica aqui conosco, que hoje você vai ouvir uma história de muitos recomeços e de acreditar, né? É verdade. E ela também, ela está nessa área do digital com médicos, não é isso? Você faz bastante lives com médicos e tem muitas dicas aí também bem especiais para quem segue vocês, né? Sim, sim. É toda aquela coisa que eu falo, né? A gente tem que praticar primeiro em casa, né? Então, tudo que eu conseguir praticar aqui, colocar em prática, é o que eu ensino para os médicos na mentoria, né? Trabalho com eles no dia a dia, que é conciliar realmente a vida de ser mãe, ser esposa, ser empresária e ser uma cristã, porque dentro do nosso ministério, a gente exerce vários ministérios e a gente vê as pessoas hoje, elas não conseguem entender isso, uma rotina, uma produtividade, e isso leva a um ciclo de uma desordem, né? Emocional, uma desordem física, uma desordem financeira e espiritual. Então, a gente vai alinhando cada detalhe. Então, assim, depois de muitos anos de uma jornada, assim, de altos e baixos, agora eu estou no momento, nesse ciclo de conseguir esse equilíbrio, né? Mas demanda um tempo.
Conta pra gente, então, a gente sabe que a mulher tem tomado espaço, né? Cada dia mais. E com isso também as Uhum, atividades, o uhum, estresse, crises de burnout, né? Quantas uhum, coisas, eu mesmo que trabalho nessa área emocional, atendo pessoas uhum, direto com esses problemas. O que que eu faço uhum, para conciliar? O que que eu faço para me organizar melhor, me disciplinar melhor? Ai, não tenho tempo para a família, ou para a igreja, ou para o marido, estou em falha com as minhas atividades como esposa, aí vem aquela culpa da mãe, né? Porque não está dando tempo uhum, suficiente para os filhos. Então, para a gente chegar nesse ponto aqui, nos conte uhum. aqui um pouquinho como que foi a sua vida lá atrás, antes de você ser empresária, e esse Uhum. desafio que você viveu, que eu, né, compartilhei já aqui um pouquinho com você, e já sei um pouquinho dessa história. Nos conte aí, por favor. Bom, eu era massoterapeuta, esteticista de uma assim, agenda intensa. Como os médicos vivem hoje, muitos profissionais, né? Sem horário para nada, sem ter tempo para cuidar de mim, até sem ter tempo para o marido, assim, aquela loucura mesmo, que a gente entra num ciclo, gente, que a gente não percebe. É aquela rotina intensa, então a gente não vive, a gente sobrevive, né? Sim. Então a gente vira a agenda de todo mundo, a gente vira a rotina de todo mundo. Foi aí que eu fiquei doente. Já estava fazendo faculdade de marketing, mas estava naquele momento, né, assim, de decisão. Por quê? Meu sonho era ser mãe, estava frustrada porque não vinha esse filho, né? Essa filha que eu sempre orei por uma filha, gente. Essa sempre foi a oração, que Deus me enviasse uma filha que fosse cabeludinha. Essa era a oração. E E ela é a bem filha assim, né? brinca que fala que eu nunca orei para ela ser educada, então é verdade, gente. Isso aí eu deveria ter orado mais, para ela ser mais tranquila. Então, mas isso, eu ia levando aquilo, e doente direto, hospitais. Foram 3 anos, assim, muito difíceis de hospitais todos os dias. De tratamento, não chegou a ser leucemia, porque meu leucócito estava um pouquinho a coisa acima, né? Mas era um tratamento muito difícil, aquela baixa imunidade, e isso afeta um todo, né? E eu orando muito naquele momento e clamando a Deus, porque, gente, primeira coisa é a gente enxergar que isso não é normal. Não é normal você estar no ciclo doente, não é normal você viver assim, com baixa estima, frustração, problemas emocionais, coisas não resolvidas com Deus e conosco mesmo, porque Deus nos cria para um propósito. E quando a gente não está no centro da vontade dele, a gente vira essa bagunça. E aí eu comecei a orar muito. Foi aí que meu marido falou assim: olha, que tal a gente passar um ano sabático? Vamos ir embora, né? Para um dia, para algum lugar, vamos estudar. Vamos no seminário, tirar um tempo para nós. Aí eu falei, eu aceito. Isso, eu já tinha saído de um médico que eu tinha tido uma cura, tinha ido para o outro, estava com problema renal, tive que operar o rim, então eles falavam, olha, não pode ter filho, não pode ter filho. E eu entendi aquilo, falei, senhor, você não pode, tá bom, vou para outro propósito, né? Meu marido tá falando isso, vamos embora. Nisso eu comecei a passar muito mal, que a gente estava no meio de uma reforma da casa para poder alugar a casa, descobri que estava grávida. Só que os médicos falaram, ó, como você fez um tratamento, muito tempo imunológico, tudo que você passou, essa gravidez não vai adiante. Então não crie uma expectativa. E essa gravidez foi adiante, foi o momento que eu tive melhor da minha saúde. Nessa época, eu estava empreendendo, já tinha uma loja de cosméticos e tal, mas eu abandonei tudo. Sabe quando você joga tudo para o alto e fala, uau, Deus mandou uma gestação, agora é a minha parte. Então eu falei, vou me comportar, ainda mais porque foi aquele começo de gestação difícil, que tinha que ficar de repouso, tudo aquilo, né? Eu falei, olha, eu vou fazer minha parte, o resto é com Deus. E aí Deus foi assim sobrenatural, né? A Yasmin desenvolvendo muito bem. Consegui ter um parto normal, que era impossível, né? Depois de todo o meu histórico de saúde e tudo. E aquilo, as coisas foram entrando no lugar, né? As coisas foram se encaixando. E meu sonho era maternar. E ali eu falei: não, agora é meu tempo de maternar. Se Deus está me mandando um diamante bruto, eu quero cuidar desse diamante. Então eu deixei as outras coisas de lado, Deus foi provendo. Meu marido foi subindo de cargo na época e supria tudo. E eu já tinha formação de marketing. A Yasmin estava com mais ou menos uns 4, 5 meses. Chegou uma proposta
para eu entrar numa rede de franquia e cuidar do marketing. E eu falei assim: ah, não, gente, vocês estão doidas, eu não vou fazer isso. Meu sonho era ser mãe, agora Deus me manda uma princesa cabeludinha linda para mim brincar de casinha, e agora vocês falam para mim trabalhar em marketing. Eu tenho uma formação de marketing, mas não atuei tanto assim, né, na área. Então, não, Tati, a gente confia em você. Aí eu falei: olha, mas, né, não dá. E financeiramente também eu não estou precisando, falei para elas. Aí elas vieram e falaram: não, Tati, você não está entendendo. Você que vai fazer a rotina, você vai continuar com a sua rotina de mãe e bebê, gente, ele dorme. Eu criei toda aquela rotina, então ela dormia, ficava lá, e eu não tinha mais o que fazer, né? Uma mulher que trabalhava tanto, uma rotina intensa, aquela jornada, e de repente a vida estava muito tranquila. Conversei com o André e ele falou: eu acho que você deve ir adiante. E aí começou. Só que aí foi muito rápido. A gente montou a proposta dessa franquia, já vendeu 2 franquias. E dessa franquia começou a aparecer outros clientes. E eu sempre falei: não, é home office. Aquele momento lá atrás, já falava: não, prioridade é home office. As reuniões vai ser o momento que ela está dormindo, momento que ela está descansando, e eu não quero nunca influenciar o trabalho na rotina dela. A prioridade é educar essa joia preciosa, porque a gente vai chegar na eternidade, gente. Deus não vai perguntar quanto você ganhou, quantas empresas você transformou. A principal função nossa como mulher é a primeira, né? Ser esposa, ser mãe, para depois as outras coisas serem acrescentadas. Então aí eu aprendi, né, que a prioridade, Tati, eu tinha que estar ajudando meu marido e ajudando, criando, educando e lapidando essa joia preciosa. Então eu nunca terceirizei isso, sabe? Nunca vou pôr a Yasmin na escolinha, vou pôr na babá. Eu sempre fui aquela mãe muito assim dedicada, sabe? De querer cuidar dos detalhes. E ainda sou assim, a mãe que faz a lancheira, a mãe que ajuda, a mãe que leva para a escola, a mãe que busca. Então assim, de curtir essa jornada, porque gente, passa muito rápido. E aí a Yasmin foi crescendo e a empresa foi se desenvolvendo. Então, assim, foram momentos para você aprender. Só que aí, como que você trabalha isso? A rotina. De manhã, eu sou a Tati mãe, dona de casa, vida comum do lar. Aí eu falo assim, é a gente aprender a desenvolver os chapéus e as rotinas. À tarde, eu sou a Tati empresária, eu sou a mulher das reuniões, né? E à noite, eu sou a Tati das lives, das mentorias. Então, assim, é aproveitar, né? E você administrar bem o seu tempo. Gente, o tempo é o bem mais precioso que Deus deu. Então, quando a gente vê lá em Eclesiastes, que eu amo tanto, se você não conhece a palavra de Deus, vai lá no livro de Eclesiastes, ele fala que há tempo determinado para cada coisa. Então, se você não investe aqui na base, chega lá na frente, a gente vê tantas crises de pais com adolescentes, com jovens, porque não teve o tempo com essa base. Muitas das vezes, nós se preocupamos com o financeiro, né? Como que eu vou tentar pagar a escola, pagar o convênio? E a gente esquece do principal, que é o vínculo, que é a conversa, que é o dar risada, que é ensinar, que é disciplinar, que não é fácil. É bem difícil você ver erros na vida do seu filho. Você fala: olha, vamos conversar, filho, vamos orar por isso. Quem é os seus amigos? Aonde você está caminhando? Então, isso demanda tempo nessa jornada. E nunca ultrapassar os limites. Porque muitas das vezes vai aparecer aquelas oportunidades maravilhosas, né? Então, fala assim, nossa, vamos fazer... Olha, depende, o que isso está em jogo? Eu sempre falo isso, é o tempo com a minha família? Então, para mim, o preço é alto. Então, é você priorizar isso, né? Sim, muito bom. Ela já deixou uma dica aqui, não sei se você percebeu, mas você falou de blocos, né? Porque você é a mãe ali pela manhã, à tarde você é a empresária das reuniões e à noite mentoria ou lives. Cadê o tempo do marido aí? Entra também, né, nesse bloco. Então, ó, as lives são de terça e quinta, né? Ah, tá. Segunda e sexta é para nós. E o sábado, gente, é o nosso dia da família. Sábado é dia de passear, sábado é dia de ir no shopping, no parque. Então, e domingo é o dia
do Senhor. Então, a gente fez essa rotina, sabe? E aí, lógico, por exemplo, essa semana a gente teve uma jornada vocacional. Então, eu fechei a agenda, né? Nas nossas férias, nós fomos lá para o Piauí ajudar lá no sertão, ensinar jovens. Então, é assim, aprender a administrar bem uma agenda e um tempo para ver quais são as prioridades. E quando eu fui para as lives, porque foi agora, recente, né? E aumentar mais essa carga, porque eu conversei com a Andréia Yasmin, como ela fala, agora ela é uma moça, gente, de 9 anos, ela fala, eu sou uma moça, então agora ela tem o tempo dela com o pai, ela quer ter esse tempo, então é um tempo que estão os dois juntos, então eles aproveitam esse tempo, às vezes é para estudar para uma prova, às vezes é para eles assistirem alguma coisa, às vezes é para jogar, então é um tempo de pai e filha, que isso é muito importante também, gente. Importantíssimo, muito bom isso, né? E é tão interessante porque a gente tem que pensar em todas essas fases, né? Às vezes a mãe ela não consegue delegar e ela fica com aquele peso, tantas atividades, trabalhando fora e querendo dar conta de tudo, ou seja, querendo ser a super mulher e esquece que o marido pode contribuir. Como pai, ele precisa estar bem presente também, né? E a gente divide isso, né? De levar para a escola, ela curte muito. Então, são momentos, eu falo muito isso, o que acontece muito nas famílias hoje é isso da supermulher, eu faço tudo. E a gente não consegue. A gente precisa ter nosso tempo para cuidar da nossa saúde, para fazer um exercício físico, para cuidar, né, do nosso feminino. Autocuidado, né, Tati? Porque muitas mulheres dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu ontem mesmo estava falando com uma cliente e ela falou, ó, setembro eu tenho muito trabalho em setembro, não me dá tarefa nenhuma. Eu falei, olha, se você não entender que 10 ou 15 minutos do seu dia é para você, você não vai estar bem para continuar o seu trabalho, né? Uma hora realmente a conta chega e ela chega com força, né? Às vezes, como você tem experiência com pessoas, com médicos aí, imagina tantas pessoas que estão passando por isso, porque não começaram, né, com um pouco, né? O pouco de 10 a 15 minutos já é o muito para que você, quando você não faz nada, né? E é o se permitir, né? O que acontece muito, as mulheres acham que assim, não, é o expediente e tal, mas se você não se permite estar bem, gente, a mulher, ela tem que estar bem, emocionalmente, fisicamente, gente, é muito triste isso, meu marido viveu comigo muitos anos, eu tô mal, eu tô doente, aquela coisa, é difícil isso, né? E é Então, se chega interessante, uma hora... Tati, você falar isso, porque a mulher ela tem uma força muito poderosa dentro da família, né? E quando ela está assim, se sentindo fraca, doente, todo mundo parece que vai sentindo também, a família vai recebendo, né, esse peso, essa carga também. E aí o filho vê uma mãe assim, né? O filho vai vendo aquilo, então você já está criando uma criança, porque ela é reflexo, né, de tudo isso. Quando você falou lá em Gênesis, a gente é espelhar e espalhar a Deus. Então a criança está olhando aquilo. Gente, a criança é uma esponja, ela olha cada detalhe do que você está fazendo e ela vai replicar isso depois. E aí depois, gente, que é assim, algo que eu entendi na minha vida, esse espera do 8 anos, quando a Yasmin tinha 2 anos e meio, ela tomou a vacina pentavalente, a vacina reagiu contra ela, ela parou de andar, ela parou de falar, ela ficou em estado vegetativo, na época ela teve um diagnóstico de autismo, e a gente sofreu muito, e aí eu entendi ali por que Deus tinha demorado tanto para me mandar, porque eu não ia conseguir, e foi no momento que eu estava pensando em outra, a gente estava pensando em outro filho, estava todo o nosso processo de check-up, a doutora falou, olha, pode ter outro filho, você está bem de saúde, está 100%, e aí aconteceu isso. E daí, nisso, foram anos e anos de tratamento com ela. Então, a gente não podia mais ter convívio social, porque a alergia dela era do nível mais alto. Então, se a pessoa tomasse leitinho, desse um beijinho nela, ou passasse um creme de leite, colocasse a mão nela, aquilo dava edema de glote, ela já ficava asfixiada, já dava dermatite na pele inteira, diarreia, e era 1 mês de tratamento de novo. Então, nós fomos assim, 3 anos de alergia, de dieta de restrição total. A gente fez um outro tratamento, a gente comecei a clamar muito a Deus, né? Porque a gente viu o que adiantava ter dinheiro
que adiantava? Você estava numa estabilidade, mas o dinheiro não comprava aquela cura, não tinha tratamento aqui no Brasil. Na época, eles falavam que não existia uma cura, né? Não existia lei de rotulagem. E foi para mim um momento de crise muito difícil, porque eu falava, eu tendo um MBA na saúde, entendendo muita coisa de nutrição e tal, e eu falava, e agora? Como que eu vou criar minha filha? Como que eu vou conviver com ela? Mas em nenhum momento eu nunca blasfemei contra Deus. Eu sempre ajoelhava no chão e falava, Deus, me dá forças para essa prova, Senhor. Se o Senhor me deu, me capacita a estar junto com ela, porque até então, até a gente descobrir o diagnóstico, que foi difícil, era uma suspeita de câncer de intestino. E ela emagrecia muito, os cabelinhos assim caía, ela emagrecia, a gente não sabia o que era, né? E esses 3 anos de dieta eu passei junto com ela nessa dieta. E para a gente foi um tempo de jejum e oração, eu coloquei como isso. A gente sempre clamava a Deus de joelhos, agradecendo por cada coisa. A gente não podia mais sair, a gente não podia mais ter contato, mas eu falava, filha, vamos louvar a Deus pelo que a gente pode comer. E quando a gente saía, às vezes ia para um médico, ia para algum lugar, a gente passava, às vezes, num posto de gasolina, e a gente ia entrar, porque em restaurante, assim, ela podia passar mal, alguma coisa assim, né? Aí a gente olhava e ela não podia comer nada ali. Aí a gente comprava aquelas bolinhas. Aí faz pouco tempo atrás eu dei para ela um pote assim que tinha tantas bolinhas de cada lugar que a gente passava e ela não podia comer. E eu falava para ela, filha, nós não podemos comer nada aqui. Sempre trabalhando a mentalidade dela. Nunca que ela era coitadinha, nunca que ela era vítima, mas como ela trabalharia com aquilo. E aí ela sempre queria muito ir para a escola. 3 anos ela foi psicóloga, porque a gente ia na escola da igreja, né? A gente participava de um projeto de oração que se chamava Projeto Ana, que é mãe de crianças pequenas, e ela pedia muito, pegava a lancheira, pegava toda a mochilinha, e eu falava, meu Deus, agora que ela não vai para a escola mesmo, né? E aí, com 4 anos, eu muito assim, difícil para mim, né? De toda a situação dela, porque para a gente, mãe, se educar já é difícil, ainda mais com uma criança, com toda uma situação assim, né? Procuramos algumas escolas, muitas falaram não, até que uma perto da minha casa falou, pode trazê-la. E eu lembro até hoje, o primeiro dia de aula, mas eu chorava tanto, 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 tanto. E ela entrou tão feliz na escola, tão feliz. E eu falei, gente, eu tô desvinculando, né? A menina tá crescendo esse vínculo emocional de entender isso, né? Essa fase é muito difícil também. E aí ela começou a escola, e aí a gente preparar a flecha, né? A gente lançar a flecha para ver como que ela fora. E aí ela entendia o que ela podia comer, o que ela não podia, como se portar. E se desenvolveu Né, esse muito. ensinamento, porque você estava ensinando a ela já para o futuro ali, para ela se preparar a lidar com isso, né? Eu anotei aqui algumas chaves que a Tatiane falou aqui, gente, ó. O tempo de espera, né? Porque Deus estava te preparando nesse tempo que você orava pedindo filho, Ele te preparou para tudo isso que você ia viver depois, né? E às vezes muitas pessoas, quando estão passando por esse momento de espera, reclama, murmura, blasfema contra Deus. E você não fez isso, vocês adoraram ao Senhor, agradeceram, permaneceram Sim. firmes, né? Olha que chave poderosa essas. E depois, o ensinar a criança o caminho que deve andar, né? Como dizem Provérbios, quando ela crescer, mesmo assim ela não sairá dele. Então, os pais fazendo isso é tão importante. Você no dia a dia ali com ela, ensinando ela para o futuro e mostrando no comportamento de vocês, né? No testemunho de vocês para ela. Isso é muito importante. Hoje eu atendo tantas pessoas que, infelizmente, viveram tantos modelos ruins, e nós mesmos, né? Muitas pessoas passam por essa família disfuncional e sofrem tanto. Então, mesmo na dificuldade, a gente tem o que ensinar e como ensinar e ainda não perder a fé. Né? E por que tudo isso acontece? Porque Deus tem uma aliança firme e eterna com você e o André, né? E tem sido realmente fiel. E olha, você também que está aí nos vendo agora, de repente, essa história da Tati pode ser a sua história, né? Você pode estar passando por um desafio parecido, então não perde a esperança, mantenha a sua aliança eterna com Deus, porque Ele é fiel contigo também.
Tati, agora passa aí uma dica. Eu sei que você já deixou algumas chaves aqui, mas passa uma dica aí para essas mães que estão em casa, essas mães que estão trabalhando fora. Qual seria uma Uhum. dica da sua experiência? O que assim que mais virou a chave em você que você possa Uhum. compartilhar aqui com a gente nesse momento? Primeiro, se colocar, gente, nas mãos de Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Esse Deus, ele faz milagres que a gente não acredita. Que é assim, só quem vive um milagre, né? Então posso falar que eu vivi vários milagres, vivi várias curas dentro do meu lar. Mas é a primeira coisa, se colocar no centro da vontade de Deus. Não murmura quando você está na prova. Quanto mais você murmura, mais a situação fica difícil. A gente vê o povo no deserto, quanto murmurou. A gente vê várias passagens bíblicas do que acontece com a murmuração. Então, a primeira coisa, muda isso na sua vida. Não era que eu murmurava, mas era aquela mulher que estava sempre doente, doente. Eu não enxergava aquilo, sabe? Eu achava que tantas pessoas... Eu convivia muito até com a terceira idade, era engraçado, né? Porque eu me sentia igual, eram as mesmas dores, as mesmas reclamações, e a gente esquece de pedir para Deus, Senhor, qual é o meu propósito? Como mulher, como esposa, como auxiliadora idônea. Então, primeira coisa, a gente às vezes muito quer transformar nosso marido, quer ser o Espírito Santo, mas como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar esse meu filho nesses desafios que ele está passando hoje? Às vezes pode ser um desafio grande, ou pode ser um desafio pequeno no dia a dia, né? E às vezes a gente vê coisas tão pequenas que se tornam muito grandes. E quando a gente passa por uma tempestade dessa tão grande, a gente vê quão grande é o nosso Deus. Eu amo esse louvor que fala quão grande é o nosso Deus. Então, ele, gente, é um Deus de amor. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que está esperando você clamar, pedir ajuda. E para isso existem profissionais, porque muitas das vezes a gente acha super mulher. A gente acha que vai resolver sozinha, a gente acha que não precisa buscar ajuda. Então, se você está nesse momento, busque ajuda. Busque profissionais, busque às vezes na sua igreja. Eu muitas das vezes eu tinha vergonha de pedir ajuda porque estava sempre doente, até de oração, sabe? Depois quando veio da minha filha também, foi um momento que eu falava assim, nossa, de novo, né? Doença no meu lar. Mas dessa doença, surgiu o portal Momento de Saúde. Olha só. Então, porque dali, e hoje eu entendo o propósito de Deus, hoje é para ajudar essas mães que não conseguem trabalhar isso, ajudar a conectar isso conectar com profissionais da saúde. Então, gente, é ali que Deus está te preparando para lá na frente, para um salto tão grande que você nunca vai imaginar. Eu nunca imaginava que um dia eu ia estar aqui contando esse testemunho para vocês, aquela mulher que só chorava, aquela mulher tão fraca, tão doente, que não tinha uma autoestima, e hoje eu tô aqui podendo contar esse testemunho para vocês. Então, creia nesse Deus que um dia que você E vai a estar aqui sua também. dor, né, foi a sua missão, né, Tati? Porque criar esse canal para ajudar outras mães, porque você viveu a dor, né? E você superou isso. Então, olha quantas pessoas estão passando por alguma dificuldade e às vezes elas estão uma bitolada ali achando que acabou o mundo e depois você tem a oportunidade de ajudar alguém, igual a Tati também está fazendo. E Tati, conta aqui para nós, por que o mundo digital? Qual é o, assim, o benefício maior que você encontrou para empreender no mundo digital? E aí isso aí foi muito legal. Primeira coisa, eu queria conciliar essa vida, né? O mundo digital, você trabalha de qualquer lugar, em qualquer horário. Então eu podia ficar. Quando ela ficou doente, eu continuei. Eu estava no auge lá da agência, com aqueles clientes da franquia. E aquilo não me impediu em nada, porque eu continuei cuidando dela, continuei indo nos tratamentos dela, continuei fazendo os tratamentos hospitalares. E aí você tem o quê? Flexibilidade de horário, de rotina. Você que faz o seu momento. Então, vocês, mulheres que estão aí, você tem internet, você consegue trabalhar em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, muitas das vezes, eu sou a da noturna, sabe? Então, muitas das vezes, os dois estão dormindo, lá vai eu levanto. Que aí, ó, nossa, dá um estalo, vou fazer uma logomarca agora. Aí eu vou lá, né? Legal. E
Então, isso que é assim, eu amo o mundo digital, eu sempre amei a tecnologia, a comunicação. Nesse tempo que eu fiquei com ela em casa, porque quando veio a pandemia, a gente tinha vivido, eu fiquei 4 meses em casa, sem sair com ela, né? Uhum. Então, eu falei, nossa, já está adaptada para essa pandemia quando chegou, porque a gente já tinha vivido aquilo lá atrás, né? É verdade. E poder se comunicar, poder conversar, né? Você está aí nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, poder usar a tecnologia, É né? verdade. Então, tem cliente em diversas partes, diversos fusos horários, então adequar a agenda, isso é muito bom. E é bom, então, para as mães que estão aí, né? Às vezes estão só vivendo esse momento, cuidando de criança, atividades domésticas, e aí vai ficando mais ruim emocionalmente, vão tendo problemas emocionais ou psíquicos, né? E aí físicos também. Então, você tem uma solução aí hoje, ó. Se você não sabia o que fazer hoje, você já sabe. Contacta com a Tati aí, quem sabe ela te conecta aí com um profissional também para te ensinar mais, né, Tati? E a gente precisa ser criativa. Olha só, eu gosto de acordar cedo também. E Deus me deu já tanta coisa quando eu acordo cedo e venho para cá. E fico aqui, sabe, criando conteúdo, criando temas, várias coisas. Eu nunca imaginei como era gostoso também empreender de forma digital. Hoje eu pude parar no meio da manhã, fui ali fazer um pé, passei 1 hora ali, uma massagem, um isso e um aquilo. Falei, eu preciso cuidar de mim, porque atendi muitas pessoas essa semana. E aí a gente precisa parar, recarregar as energias, né? Eu falei, eu quero estar bem para esse vídeo, então vamos lá, vamos cuidar da gente. Então, gente, olha só, tem aí várias dicas nesse vídeo, várias chaves que você pode tirar daqui. Você pode assistir o vídeo novamente. E eu quero deixar também uma dica aqui para você. Ajuste as responsabilidades, né? É importante a gente conversar, fazer acordos entre o marido, filhos, a família, as atividades do lar, ou as atividades sociais, ou as férias, como vocês também, né? E às vezes a gente ainda também pode fazer missões com a família, em blocos, quando a gente se organiza nessa disciplina é fundamental. Mais alguma dica para nós? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que outra coisa importante, que é um outro momento que eu vivi, que todo mundo fala, e o segundo filho, e o terceiro filho, vai parar, e tudo isso. E eu aprendi, gente, que não é só filhos da barriga, filhos do coração, é filhos espirituais. Então, hoje, eu tenho diversos filhos espirituais que eu carrego, que eu amo, que eu caminho todos os dias. Aí a Yasmin até brinca e fala, nossa, eles dão mais trabalho que eu, né, mãe? Ela fala para mim, porque às vezes a gente tem mais tempo com eles do que com ela também. Eu falo, filha, mas você já está aqui com a mamãe, você já está cheia, e ela me ajuda muito também. Então, a gente trabalha com esse discipulado, com as mulheres da empresa. Discipulado, então, a gente trabalha com várias pessoas, diversos lugares diferentes, diversos momentos diferentes. Então, são jovens que estão para casar, jovens que estão pensando em namorada, jovens que acabaram de se converter. Então, aproveite isso, não fica nesse ciclo, né? Ai, nossa, mas é só a aljava, minha aljava tá vazia. Não, gente, você vai chegar na eternidade e Deus vai perguntar o que você fez com o seu tempo. Então, assim, aproveita o tempo. Tem muitas jovens, tem muitas mulheres, tem muitas. Ai, eu não sou mãe, como que eu vou falar com mãe? Não é você, é Deus que te capacita. É Né? verdade. E eu costumo dizer, sabe, Tati, que Deus criou 24 horas e dividindo em 3 etapas, né, de 8. Então, dá para a gente dormir 8 horas, dá para a gente trabalhar 8 horas e dá para a gente dividir todas as outras atividades em mais 8 horas. Olha que precioso isso. E às vezes a gente não valoriza. Tem gente que fala para mim, eu precisava de 70 horas, né? Se ela tivesse 70 horas, ia ser mais estresse, mais problema de saúde, né? Eu amo, ó, eu tenho uma dica que eu amo, que é isso aqui, que é o planner. Então, sim. O planner, gente, comece por isso, ou na agendinha do papel, ou na agenda digital, mas você, com a sua família, começar a montar uma rotina em família. Se você é casado em família, e outra coisa, a gente não delegue seu filho para sua mãe, para seu pai, para sua sogra, é para você. Deus mandou essa joia para você. Eu nunca tive ninguém para cuidar da Yasmin, eu louvo a Deus por isso, que meu pai tem Alzheimer, minha mãe cuida dele, e eu louvo a Deus por isso. Muitas das vezes é desgastante para ela, né, de estar junto conosco, mas também
não esconda nada do seu filho, né? Filho, hoje eu tô cansada, hoje a mamãe trabalhou muito. Olha, amanhã a gente tem uma reunião mais cedo. Vamos orar por esse assunto. Eu vou ter um cliente muito difícil. Hoje é o tempo da mamãe se cuidar. Então, muitas das vezes, a gente se dedica muito aos outros, né? Então, comece com essa rotina. Coloca lá o relógio, o despertador, você não precisa ficar dando explicação para as pessoas, né? Que a gente vai, eu, por exemplo, vou no meio do expediente fazer pilates, eu falo, é uma reunião comigo mesma. No meio do expediente, eu vou fazer as unhas, que quando ela está na escola, eu não vou roubar o tempo dela, vou aproveitar que ela está lá. Então, permita-se ter um tempo para você, né? Para você se cuidar, para você se olhar no espelho e falar: nossa, tô bem. Você não precisa aquele momento especial para passar uma maquiagem, para você, né, fazer uma escova no cabelo, fazer uma mesa posta em casa. Eu falo, para que ficar esperando isso, né? A gente está numa pandemia. Quantas pessoas eu olho e a amargura? Ai, eu não fiz. Eu fico triste de ver mulheres hoje maravilhosas que o marido não conheceu. O marido já está na eternidade e não vira essa mulher. E eu falo, nossa, como é legal a gente ter um marido que ele tem paixão todos os dias de olhar para a gente, de chamar para um jantar, de chamar para passear, cultive o romantismo. Eu falo para Yasmin, agora é o tempo da mamãe e do papai, ó. Hoje você tem atividade hoje, né? É E é importante super eles verem. importante, né? Conversar, trazer a criança para dentro do relacionamento. Isso que você está falando, eu acho que é bem interessante, porque muitos pais acham que a criança é muito criança ali e acabam não trazendo essa criança para dentro da relação, para dentro das decisões, né? E é tão importante. Ela é parte da família, né? Muito bom. Gente, a gente já passou aqui de meia hora, né? O tempo voa, foi um papo bem gostoso. E eu queria também que você, que está aí nos ouvindo, olha, traz o teu marido para dentro da tua profissão. Né? É tão importante quando um entende o outro, conversa junto e entende até o tempo que você vai poder precisar ficar ausente em algum momento também, mas tem pessoas que são muito independentes, né? Então, manter o romantismo, manter esse relacionamento de qualidade, né? E às vezes, né, também a pessoa busca quantidade, ela fica se culpando porque não tem uma quantidade ali muito grande de tempo. Mas prefira qualidade do que quantidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí conciliar e ser você em cada papel que você precisa, se priorizando também. Teve uma história que é bem interessante de você. Era uma pessoa que chegou de viagem, muito importante, e aí ela foi visitar um amigo dela. E quando chegou lá, a secretária disse assim: ele não pode te atender agora, porque ele está numa reunião muito importante. E ele falou assim: olha, eu vou pegar um voo daqui a pouco, e eu só queria dar um abraço nele. Mas ele falou: olha, eu não posso interromper quando ele está nessa reunião. E aí, não deu tempo ele ficar ali esperando e tal, ele saiu, depois ele ligou para esse amigo e falou: olha, eu passei aí para te dar um abraço, mas você estava numa reunião tão importante que a tua secretária disse que não podia ser interrompido. Com quem era? Eu fiquei curioso para saber quem era essa reunião que você estava tendo. Ele falou assim: era eu mesmo, aquele tempo é um encontro comigo. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente não prioriza que nós somos importantes, né? Se a gente não estiver gastando tempo com a gente, se nós não estivermos realmente nesse autocuidado, a gente não vai dar conta de conciliar as coisas mais importantes da nossa vida, que é a família e a área profissional, não é? Isso que você falou é muito engraçado, que nós fazemos isso, assim, eu trabalho junto com meu marido, imagina, a gente está 18 anos de casado, mais 22 anos juntos, entre namoro e tudo, só que a gente prioriza o nosso tempo, então é o nosso tempo, não é para falar de trabalho, é o nosso tempo de namoro, é o nosso tempo de passeio, é o nosso tempo de falar dos nossos sonhos. Então, gente, eu falo muito isso, quando a gente trabalha com o marido, está muito junto, a gente esquece disso, que ele é seu marido, ele é seu parceiro, então você deve alimentar isso. Verdade, muito bom. Se você esquece, aí eu falo, as mulheres falam muito assim, mas meu marido... Aí você olha para a equipe que você trabalha, para as mulheres que trabalham com seu marido, todo mundo linda, todo mundo arrumado, todo mundo bem-humorada, e eu falo muito isso nos meus vídeos, vocês vão ver, aquela mulher amarga, aquela mulher chata, aquela mulher rabugenta, e aí você fala, como ele vai manter essa aliança? Gente, é difícil, porque muitas das vezes nem a gente se suporta. Então, como aquele marido vai querer ter um tempo com você?
né? Uhum. Então, eu falo muito, pergunta para as pessoas que convivem com você. Eu pergunto muito isso para Yasmin. A noite é o momento da gente confessar com Deus e conversar um com o outro e perguntar como que a gente tá. Eu te fiz alguma coisa que magoou hoje? Como que tá? E a criança é muito sincera. Então, você vai ouvir coisas que dói. Aí, às vezes, ela fala, mãe, você não foi romântica hoje. Você não arrumou a mesa como meu pai deveria. Mãe, hoje a sua make não está bem. Seu cabelo não está bom assim. Então é bom a gente ouvir isso, Sim. porque e aí você fica pensando, nossa, como meu marido tá me vendo, né? Então eu falo, nossa, preciso me arrumar, preciso. Então é pensar nisso, não é porque a gente conquistou esse homem que vai largar, não, a gente tem Vai que conquistar tudo. esquecer, né? E ficar igual a gata borralheira dentro de casa. Ainda mais eu que trabalho home office, dá vontade de ficar de pijama todos os dias, né? Não, eu também trabalho em casa, então aqui está tudo bonitinho para baixo, você tem que cuidar, você tem que se manter, né, também para isso, para gerar realmente esse, continuar esse interesse e esse relacionamento cada dia ficar mais quente, mais prazeroso, na verdade. Muito bom, então. Vamos finalizando aqui o nosso episódio de hoje. Agradeço demais você estar aqui doando seu tempo aqui para nós. Tenho certeza que o pessoal aí recebeu muitas dicas preciosas. E olha, dá o teu like aqui, deixa os seus comentários, faça as suas perguntas e compartilha também esse vídeo com outras pessoas para que o canal possa crescer, né, e abençoar outras pessoas. Nosso objetivo aqui é levar esperança e fé para a sua casa. Então, gratidão, Tati, a você. Quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço por cada um de vocês que vai nos assistir, por cada um que vai assistir depois. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Gratidão, doutora, por você nos ajudar todos os dias e por você continuar, né, sempre assim, iluminada, que você vive também o que você faz. Você também, para a gente, é um exemplo de mulher. Eu acho que a gente tem muitas mulheres a ser seguida e você é uma que eu sempre sigo há muito tempo, né? Eu brinco que você é o nosso benchmark como esposa, como mulher, né? De curtir, de se cuidar também, cuidar da saúde, nos ensinar como cuidar da saúde mental, que o Senhor continue te usando, te abençoando, para você edificar a gente mesmo de tão longe, mas a gente se sente tão perto. Que Deus te abençoe muito. Amém, é muito bom poder ter essa tecnologia onde a gente se conecta, né? Eu aqui nos Estados Unidos, vocês aí no Brasil. Muito bom, um beijo grande no coração de Beijos, vocês todos, viu? E a gente se vê no gente. próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.